Aula 2, matrizes. O que é uma matriz? Uma matriz é um agrupamento retangular de elementos, em que cada elemento nesse agrupamento a gente chama de entrada, uma entrada da matriz. O tamanho de uma matriz é descrito pelo seu número m de linhas e n de colunas, onde linhas são as fileiras horizontais e as colunas as fileiras verticais. Então, aqui nesses exemplos, essa primeira matriz eu tenho duas linhas, que são horizontais, né, fileiras horizontais, e duas colunas, que são as fileiras verticais. Nessa segunda matriz eu tenho três linhas e duas colunas. Essa terceira matriz eu tenho uma linha, três colunas, e nessa terceira matriz eu tenho uma linha, uma coluna, certo? Então, o tamanho da matriz a gente representa normalmente assim, né? Uma matriz M por N. É o número de linhas e o número de colunas. Eu tenho duas linhas, duas colunas, é 2 por 2. Essa aqui eu tenho três linhas, duas colunas, é 3 por 2. Essa aqui eu tenho uma linha, três colunas, é 1 por 3. E essa aqui é 1 por 1, né? Uma linha, uma coluna. Uma entrada que ocorre na iésima linha e jésima coluna de uma matriz A é denotada A e J. Como assim? Um elemento na primeira linha e primeira coluna, por exemplo, esse aqui, ele está na primeira linha e primeira coluna. Ele é o elemento A1, 1. Um elemento A2, 1, por exemplo. Esse aqui. O elemento A2, 1, ele está na segunda linha e primeira coluna. Um elemento A3, 2. O elemento A3, 2, ele está na terceira linha e segunda coluna. A gente indica assim a posição de uma entrada da matriz. Então a gente consegue escrever uma matriz genérica dessa forma aqui. Eu tenho um elemento A11, A12 até um A1N, e nas colunas eu vou de A11, A21, ou seja, eu tenho M linhas e N colunas, certo? M linhas, N colunas. Então essa matriz aqui genérica a gente às vezes representa assim, né? Ou assim. É uma matriz genérica com elementos A e J. Eu trouxe também alguns tipos de matrizes que vocês vão ouvir falar bastante ao longo do curso. Então, por exemplo, uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? Uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas que tem de colunas, certo? Então aqui eu tenho duas linhas, duas colunas. Aqui eu tenho três linhas e três colunas. E eu posso ter n linhas e n colunas, desde que seja igual, é uma matriz quadrada. Também, em relação à matriz quadrada, a gente consegue separar uma diagonal que a gente chama de diagonal principal. As entradas da forma A e I compõem a minha diagonal principal, certo? Então, por exemplo, aqui na minha matriz 2 por 2, formam a diagonal principal, certo? Essa é a diagonal da esquerda para a direita, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Mesma coisa nessa matriz 3 por 3, no canto inferior esquerdo até o canto inferior direito, que são minhas entradas A11, A22 e A33. Da mesma forma, a gente também tem uma diagonal que a gente chama de diagonal secundária, que são os elementos da forma A e J, tal que I mais J menos 1 é igual a N, onde N é a ordem da matriz. Então, por exemplo, na minha matriz 2 por 2, o elemento A12 e o elemento A21, eles compõem a diagonal secundária. Por quê? Porque meu elemento A12, ele respeita essa igualdade, certo? Eu tenho que 1 mais 2 menos 1 é igual à ordem da matriz, que é 2. Eu tenho 1 mais 2 é 3, menos 1 é igual a 2. Então, respeitou, ele pertence à diagonal secundária. E o meu outro elemento, A21, que é esse aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que 2 mais 1 menos 1 é igual a 2. Ele pertence. Uma maneira mais fácil de lembrar, em vez de lembrar dessa relação, são os elementos que estão na diagonal, que vai do canto superior direito até o canto inferior esquerdo. Certo? Essa aqui é a diagonal secundária. Uma matriz que não é quadrada, a gente chama ela de retangular.
certo? O número de linhas é diferente do número de colunas. Matriz triangular superior ou inferior? Uma matriz triangular superior só tem elementos não nulos acima da diagonal principal, certo? Então aqui é a minha diagonal principal. Apenas na diagonal e acima dela eu tenho elementos não nulos. Então essas duas matrizes são matrizes triangulares superiores. Apenas elementos acima da diagonal principal são diferentes de zero. Da mesma forma, uma matriz triangular inferior só tem elementos não nulos abaixo da diagonal principal. Matriz diagonal. É como se fosse uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo, porque ele só tem elementos não nulos na diagonal principal. Então, tudo que é fora da diagonal principal tem que ser zero. Aí é uma matriz diagonal. E, é claro, né, se eu estou falando diagonal tanto para a matriz triangular e para a matriz diagonal, para eu ter uma diagonal eu preciso ser uma matriz quadrada. Então, essas matrizes aqui são matrizes quadradas, certo? Matriz escalar. Matriz escalar é uma matriz diagonal. A gente acabou de ver o que é uma matriz diagonal, em que todos os elementos na diagonal principal são iguais, certo? Então, por exemplo, aqui todos os elementos na diagonal principal são k, e aqui todos os elementos são 5. É uma matriz escalar. Matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz escalar, que por sua vez é uma matriz diagonal, que por sua vez é uma matriz quadrada. Então, lembrando, só porque ela tem uma classificação não quer dizer que ela só é uma coisa, ela pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Mas a matriz identidade, que é muito importante para a gente, é uma matriz escalar com os elementos da diagonal principal igual a 1. A gente vai ver que a matriz identidade é bem importante porque ela atua como um elemento neutro da multiplicação, certo? Matriz coluna e matriz linha. Uma matriz coluna é uma matriz em que meu número de colunas é 1. E uma matriz linha é uma matriz em que meu número de linhas é 1. Bem tranquilo também. E matriz nula ou matriz zero é uma matriz em que todos os seus elementos, né, todas as suas entradas, são zero. Não importa a ordem, não precisa ser quadrada, a gente só precisa que todos os elementos nela sejam nulos. A gente tem também igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais se suas entradas, de mesma posição, né, são iguais. Então, minha entrada A11 tem que ser igual à minha entrada A11 da outra matriz. Então, a gente tira um monte de relação, né? Eu tenho que 1 tem que ser igual a A. Eu tenho que meu B, que é o A12, tem que ser igual ao A12 da outra. Então, B é igual a 2. O meu C, que é o elemento A21, tem que ser igual ao elemento A21 da outra. Então, C é igual a 3. E o 4, que é o elemento A22, tem que ser igual ao elemento A22 da outra, certo? Para ser igual, todas as entradas de mesma posição têm que ser iguais. E é claro, por consequência, né, para eu poder ser igual, ela tem que ter o mesmo tamanho. Se eu tenho entrada numa posição aqui, eu tenho que ter uma entrada equivalente na outra. Operações com matrizes. Adição e subtração entre matrizes. Como que a gente faz adição e subtração? Para eu poder somar ou subtrair uma matriz com outra, as duas matrizes têm que ter o mesmo tamanho, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E como que a gente faz essa soma ou subtração? Eu faço isso entrada a entrada. Então, se eu estou somando, eu somo a entrada de posição A11 com a entrada de posição A11. Então, fica 1 mais 3 na posição A11. 1 mais 3, 4. Na posição A22, por exemplo, esse aqui, eu estou somando, então é a posição A22 mais a posição A22. Fica menos 1 mais 2, dá 1, certo? Eu realizo entrada a entrada. E é claro, para eu fazer isso, as minhas matrizes têm que ser de mesmo tamanho. Eu tenho que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas para eu poder fazer isso entrada a entrada. Então, tanto para soma, se eu estou fazendo uma operação de soma, eu somo entrada a entrada, e se eu estou fazendo subtração, eu subtraio entrada a entrada. 1 menos 3 vai dar menos 2. E menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Multiplicação de uma matriz por um escalar. Quando a gente multiplica uma matriz por um escalar, todas as entradas da minha matriz ficam multiplicadas por esse escalar. Então, se eu estou multiplicando essa matriz aqui por 3, todas as minhas entradas ficam multiplicadas por 3, certo? Resultando nessa matriz aqui.
Bem tranquilo também. Produto entre matrizes. Aí essa operação aqui já é mais chatinha. O produto de uma matriz A, M por P, ou seja, eu tenho M linhas e P colunas, por uma matriz P por N, ou seja, eu tenho P linhas e N colunas, resulta em uma matriz M por N, em que cada entrada IJ da minha matriz resultante, né, é a soma dos produtos das entradas correspondentes da iésima linha de A pela jésima coluna de B. Como assim? A gente tem essa expressão aqui, né? O que a gente faz realmente? Se eu estou multiplicando uma matriz A, essa matriz A, por essa matriz B, a gente vai olhar primeiro para a linha de A e a coluna de B. E como que a gente faz para conseguir o primeiro elemento? A gente pega o primeiro elemento que aparece nessa linha de A, multiplica com o primeiro elemento que aparece na coluna de B. Aí esse resultado eu somo com o produto do segundo elemento pelo segundo elemento. Aí esse resultado eu somo com o produto do terceiro elemento pelo terceiro elemento. Isso até acabar meus elementos. Nesse caso aqui só tinha 3. Certo? Se a gente for olhar aqui, meu primeiro elemento aqui, da minha matriz resultante, eu tenho esse produto aqui, mais esse produto aqui, mais esse produto aqui. Se a gente for ver, 1 vezes 3, 3. 3 mais 2 vezes 2, que é 4, 7. 7 mais 0 é 7 também. O resultado é 7. Minha primeira entrada é 7. Depois que eu fiz isso, eu fiz com a primeira linha de A e a primeira coluna de B. Fiz isso, consegui o primeiro elemento. Para o meu segundo elemento, eu mudo a coluna da minha segunda matriz, na minha matriz B. Então, aqui eu continuo com a mesma linha, só que eu vou mudar a minha coluna. Então agora eu vou para a minha segunda coluna. Então eu faço meu primeiro elemento com o meu primeiro elemento. Eu multiplico os dois, né? Somo com o segundo elemento multiplicado pelo segundo elemento. E meu terceiro elemento multiplicado pelo meu terceiro elemento. Certo? Se a gente for ver, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. 1 com menos 2 fica menos 1. Mais 0 fica menos 1. Então minha segunda entrada é menos 1. Certo? Depois que eu acabei de fazer com todas as colunas da minha segunda matriz, aí sim que eu vou mudar a minha linha da primeira matriz. Então, utilizando a minha primeira linha, eu consegui preencher a primeira linha da minha matriz resultante. E cada elemento dessa linha vai ser o produto em relação a uma coluna. O primeiro elemento foi fazendo o produto com a primeira coluna e o segundo fazendo com a segunda coluna. Se eu acabei as colunas, agora eu desço a linha. Desci a linha, o que eu faço? Eu faço o produto desse primeiro elemento da linha com o elemento da primeira coluna. Eu desci a linha, eu voltei a fazer o que eu estava fazendo. Certo? Primeiro com primeiro, segundo com segundo e terceiro com terceiro. Certo? A gente está fazendo esse primeiro elemento aqui. Se a gente for ver, 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 2, menos 2. 9 menos 2 dá 7. 7 mais 1, 8. Cheguei nesse elemento aqui. Fiz o produto com a primeira coluna, mudo a coluna. Vou para a próxima. A linha se mantém. Aí eu faço primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. A gente vai achar o último elemento. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 3 mais 1 dá 4. E 4 mais 1 dá 5. Beleza? É assim que a gente faz produto. Como a gente multiplica os elementos de uma linha pelos elementos de uma coluna da segunda, a gente precisa que o número de elementos que estão em uma linha da primeira seja igual ao número de elementos que estão na coluna da segunda. O que significa isso? Significa que se eu tenho uma matriz A, M por P, que nem está escrito aqui, e eu quero multiplicar por uma matriz B, P por N, por que eu escrevi assim P e P? Porque é justamente isso. A condição para eu poder multiplicar é que esses dois elementos aqui sejam iguais. O número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Porque o número de colunas de A é o número de elementos em uma linha. E o número de linhas em B é o número de elementos em uma coluna. E a gente precisa, para eu poder fazer o produto desse com esse, desse com esse, desse com esse, eu tenho que ter o mesmo número de elementos
nessa linha que eu tenho nessa coluna. Então, essa condição é o quê? O número de colunas em A é igual ao número de linhas em B. E a matriz resultante, se a gente for olhar as dimensões, né? Essa matriz aqui é 2 por 3. Essa matriz aqui é 3 por 2. Eu posso multiplicar, porque 3 é igual a 3, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, e a minha matriz resultante, que é uma matriz 2 por 2, tem o tamanho desses números aqui que ficaram do lado de fora, certo? 2 por 2. O resultado dessa multiplicação é uma matriz C que tem m linhas e n colunas. Eu tenho o número de linhas da minha primeira matriz e o número de colunas da minha segunda matriz. Beleza? Uma coisa também é que se eu multiplico A vezes B, se essa aqui é a matriz A e essa aqui é a matriz B, eu consegui essa matriz C. Mas quando eu faço B vezes A, eu vou dar uma matriz diferente normalmente. Ou eu dou uma matriz diferente, ou às vezes eu nem consigo multiplicar, dependendo do tamanho da minha matriz. Se a gente for ver, fazendo o produto B vezes A gente chega a uma matriz 3 por 3, que obviamente, né, é diferente dessa. Então, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Tem um caso específico em que a igualdade de fato acontece, que vai ser A igual a B, vai ser igual a B vezes A, que vai ser igual à minha matriz identidade, que eu falei nos tipos de matrizes lá em cima, né? Que é uma matriz em que na diagonal principal eu tenho elementos 1s e fora da diagonal principal eu só tenho elementos zeros. Falei que ela é importante. Potenciação de matrizes. Então a gente viu o produto de matriz, né? Então que nem com número. Uma potenciação de um número são multiplicações sucessivas. Mesma coisa para matriz. Se A é uma matriz quadrada, eu só posso fazer potenciação de matrizes quadradas, né? Essa condição vem justamente dessa necessidade de que o número de colunas de uma seja igual ao número de linhas de outra. Se eu estou multiplicando uma matriz por ela mesma, vai ser igual sempre, né? Então, meu número de linhas vai ser igual ao número de colunas. E a potenciação é apenas a multiplicação sucessiva de uma matriz por ela mesma. Então, A elevado a 2, a matriz A ao quadrado, é só a matriz A vezes a matriz A. E também essa definição de que a matriz A elevado a zero, uma matriz A quadrada elevada a zero, né, é igual à minha matriz de identidade. Essa matriz de identidade aqui. Matriz transposta. Se temos uma matriz A, M por N, a matriz transposta de A, denotado por A transposta, a gente bota A com esse T maiúsculo aqui, é A transposta. Se era uma matriz M por N, a transposta é N por M. E por que isso acontece? Porque a minha transposta é o quê? É eu pegar os elementos da coluna da minha matriz original e botar na linha da minha transposta. Então, minha primeira coluna é 1, 3 e 5. Então, minha primeira linha da transposta vai ser 1, 3, 5. Minha segunda coluna da matriz original é 2, 4, 6. Então, minha segunda linha vai ser 2, 4, 6. Certo? Bem tranquilo. Eu trouxe também mais propriedades, que é menos intuitiva dessa operação aqui, né? Então, a transposta da transposta é a própria matriz original. Se a gente troca a linha por coluna, depois troca a linha por coluna de novo, a gente volta para onde a gente estava. E a transposta de uma matriz multiplicada por um escalar é um escalar vezes a transposta. A matriz transposta da soma de duas matrizes é a soma das duas transpostas. A transposta do produto de duas matrizes AB é o produto das transpostas, só que com a ordem invertida. Então, se eu multipliquei A por B e fiz a transposta, vai ser B transposto A transposto. Eu trouxe essas propriedades aqui porque elas são menos intuitivas do que as outras. Mas é bom também verificar propriedades das outras operações. Potenciação, multiplicação, soma e subtração, certo? Só que essas já são mais intuitivas, então eu nem trouxe. Mas é bom verificar também. Matriz simétrica. A gente acabou de ver o que é uma transposta, né? E tem um tipo especial de matriz que a transposta dela é igual à própria matriz original. Também tem esse outro caso aqui, que a gente chama de antissimétrica, que é quando a B é menos a transposta dela, ou mesma coisa que a transposta é menos a matriz original. Então, quando a gente faz a transposta, a gente troca o sinal, por exemplo. Como que eu poderia ter uma matriz antissimétrica aqui? Essas entradas aqui na diagonal principal teriam que ser zero. E aqui, um dos lados, ou embaixo da diagonal principal, ou acima, eu teria que trocar o sinal.
que aí quando eu fizer a transposta, né, aqui vai ser 0. Trocar o sinal de 0 eu não mudo nada, né, continua 0. Só que quando eu fizer a transposta, o sinal vem aqui para cima. Então a transposta de A é menos A, certo? Inversa de uma matriz. Isso aqui que também é muito importante. Se duas matrizes A e B, quadradas de ordem n, comutam, o que significa isso? É aquela exceção à regra que eu falei, lembra? AB, o produto AB vai ser igual ao produto BA, vai ser igual à identidade. Quando isso acontece, a gente fala que A, e B também, né, é uma matriz inversível, regular ou não singular, e que B é a inversa de A e que A é a inversa de B, certo? Então, uma exceção àquela regra que eu falei, que em geral A vezes B é diferente de B vezes A. Isso só não é verdade quando uma é inversa da outra. Quando uma é inversa da outra, se a gente multiplica as duas, a gente consegue a matriz identidade. Lembrando, a matriz identidade é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal são 1. E fora da diagonal principal é tudo 0, porque é uma matriz diagonal. Certo? Então, por exemplo, se A é essa matriz aqui e B é essa matriz aqui, A é inversa de B. Porque se a gente fizer esse produto, a gente chega na matriz identidade. Tanto A vezes B quanto B vezes a gente chega na identidade. Então a gente fala que B é inversa de A e A é inversa de B. E a gente denota assim, com esse índice menos 1 aqui em cima, né? Então A menos 1 é a matriz inversa de A, que nesse caso aqui é B. E B menos 1 é a inversa de B. Nesse caso aqui, a inversa de B é A. Certo? Caso não exista uma matriz B que satisfaça a condição de comutação do produto dando a identidade, a gente fala que A é uma matriz não invertível ou singular. A gente tem também as matrizes ortogonais, que é o quê? Que é quando a transposta da minha matriz A é igual à sua inversa. Então a gente tem também essa relação aqui, que a gente sabe que A vezes a inversa dela é a identidade. Só que a inversa dela, se ela é ortogonal, também é transposta. Então a gente tem essa nova relação aqui, que A vezes A transposto é a identidade também, quando A é ortogonal, certo? Então, por exemplo, essa matriz aqui, a gente vai ver que ela é ortogonal, porque a transposta dela é essa. Se eu multiplico A pela transposta, eu cheguei na identidade. Se eu multipliquei duas matrizes e eu cheguei na identidade, quer dizer que essa matriz aqui é inversa dessa e essa é inversa dessa. Mas se a transposta é inversa de A, então A é uma matriz ortogonal. Então o produto de A pela transposta deu identidade e da transposta por A também deu identidade. Então a transposta de A é inversa de A. Então é uma matriz ortogonal. A gente falou então, né, dessas matrizes inversas, que tem essa propriedade de que A vezes a inversa dá a identidade. Mas como que a gente consegue encontrar uma matriz inversa de uma matriz A? A gente pode utilizar operações elementares para conseguir a inversa. Por quê? As operações elementares que levam a matriz A para a matriz identidade, ou seja, o escalonamento, né, o procedimento do escalonamento da matriz A que vai levar para a matriz identidade, é o mesmo procedimento que leva a matriz identidade para a matriz inversa de A. Então a gente bota a matriz A numa matriz aumentada com a matriz identidade de mesma ordem, né? E a gente escalona, faz Gauss-Jordan para chegar na matriz identidade, né? Quando do lado esquerdo, né, onde estava a matriz A, chegar a matriz identidade, o que tiver do lado direito vai ser a minha matriz inversa de A. Então é só pegar o que estiver do lado direito no final do escalonamento. E se eu faço isso, eu não consigo chegar na forma identidade aqui do lado. Aí vai significar que a matriz A não é inversível, certo? A gente vai ver também que tem uma maneira mais simples de verificar se uma matriz A é ou não inversível, ok? Determinantes. A função determinante de A, onde A é uma matriz quadrada, tem que ser quadrada, denotada por det de A, ou uma matriz A com barrinhas, né? Se eu tenho uma matriz em que tenho barrinhas assim, é porque não é uma matriz, eu estou calculando o determinante dessa matriz, ok? Cuidado. A matriz pode ser expressa assim, né? Ou assim, às vezes, né? Dependendo da referência que você está usando. Mas se eu tenho barrinha, uma barra vertical, isso quer dizer determinante. Cuidado. Então, o determinante é o número resultante da soma de todos os produtos elementares com sinal de A. O que são produtos elementares com sinal?
Um produto elementar de uma matriz A quadrada de ordem n é o produto de n entradas de A, tais que não há duas entradas na mesma linha ou na mesma coluna de A. Ou seja, o produto elementar é o produto de um elemento na primeira linha, que é esse A, J1, ele está na primeira linha e está na coluna J, multiplicado por um elemento que está na segunda linha em uma coluna J2, que é diferente de J1, ele não vai estar na mesma coluna, vezes um elemento na terceira linha, que está em uma coluna J3, vezes vários termos até eu chegar na minha última linha, na minha enésima linha, que vai estar numa coluna Jn, por exemplo, onde Jn, J3, J2 e J1 são colunas diferentes, certo? Nesses produtos elementares, pode ocorrer também uma coisa que a gente chama de inversão. Uma inversão ocorre quando um desses índices aqui, J1, J2, J3, Jn, ou seja, o índice que representa a coluna, ele precede um índice menor do que ele. Ou seja, se eu tenho um A, um 3, depois eu tenho um A, 2, 2, isso aqui é uma inversão. Por quê? Porque eu tenho o índice 3 vindo antes de um índice 2, que é menor do que ele. Ok? Outra coisa também, se o meu produto elementar é esse aqui, é A31, por exemplo, o meu 3 ele vai estar vindo antes do meu 2 e também vai estar vindo antes do meu 1. Então, só para reforçar o que é uma inversão, para esses índices aqui, J1, J2 e J3, aqui eu não tenho nenhuma inversão, eu estou em ordem crescente sempre. Mas nesse aqui, por exemplo, eu tenho 1, 3, 2. Aqui eu tenho uma inversão, porque o índice 3 está vindo antes do índice 2. Então aqui eu tenho uma inversão. Aqui eu não tenho inversão, aqui eu tenho uma. E aqui eu tenho 2, o 2 vem antes do 1, tenho uma inversão. E o 3 vem antes do 1 também, mais uma inversão. Tenho duas inversões. E nesse último caso aqui, o 2 vem antes do 1, eu tenho uma inversão também. O sinal, o que é esse sinal? Lembrando, o determinante é um produto elementar com sinal. Esse sinal vem justamente do número de inversões. Então, um número par de inversão leva um sinal positivo. E um número ímpar de inversão leva um sinal negativo, certo? Então aqui, nesse caso aqui seria mais, aqui seria menos, aqui seria mais e aqui seria menos. Então vamos verificar os determinantes de algumas ordens. Uma matriz 1 por 1, eu só tenho um elemento na minha matriz, né? Então meu produto elementar só tenho 1. Então meu produto elementar com sinal é apenas ele. Não dá para ter inversão, porque eu só tenho um elemento, né? Então meu determinante da matriz A é o próprio elemento que está na matriz. Bem tranquilo. Uma matriz de segunda ordem, eu tenho 4 elementos, né? Tenho dois termos no meu produto elementar, né? Eu tenho esse produto aqui e esse produto aqui, certo? Então, esse produto aqui, o primeiro, eu tenho A11, A22. Eu tenho 1 e 2, não tem inversão, então o sinal é positivo. Nesse segundo aqui, eu tenho 2 e 1. 2 é maior do que 1, eu tenho uma inversão, sinal negativo. Então, meu determinante é o meu primeiro termo, que é positivo, com o meu segundo termo, que é negativo. Lembrando que o determinante é a soma de todos os produtos elementares com sinal. Sinal vem das inversões. Produtos elementares são produtos de elementos em linhas e colunas diferentes. Então vamos voltar lá. Esse é o caso de segunda ordem. Para terceira ordem, determinante de terceira ordem, eu vou ter 6 produtos elementares com sinal. Para uma matriz de ordem n, uma matriz n por n, eu vou ter n fatorial produtos elementares, certo? Então, por isso que a partir de quarta ordem, 4, né? 4 fatorial, para matrizes grandes, né? A partir de 4, não vale a pena fazer assim. A gente vai usar outros métodos para calcular determinante. A gente tem o primeiro produto elementar, que é esse aqui. A gente vê que não tem nenhuma inversão, né? 1, 2, 3, não tem inversão. O segundo produto elementar é esse vezes esse, certo? Eu tenho uma inversão, porque eu tenho 1, 3, 2, ou seja, o 3 vem antes do 2, eu vou ter uma inversão, então o sinal é negativo. Meu segundo produto elementar vai ser esse
vezes esse, vezes esse. E eu vou ter duas inversões, né? O 2 vem antes do 1 e o 3 vem antes do 1. Tenho duas inversões, meu sinal é positivo. Depois desse, eu tenho esse vezes esse vezes esse. Se a gente for olhar, a gente também tem uma inversão aqui. O 2 vem antes do 1. Depois desse, a gente tem esse vezes esse vezes esse, que também tem duas inversões, porque o 3 vem antes do 1 e o 3 vem antes do 2. E, para finalizar, a gente tem também esse vezes esse vezes esse. Certo? E, de novo, eu vou ter o 3 antes do 2 e antes do 1, tenho duas inversões, e o 2 vem antes do 1, tenho três inversões. Então, o sinal é negativo porque é ímpar. Beleza? Então, determinante de até terceira ordem dá para fazer. E uma dica para montar esses produtos elementares é você, na terceira ordem, é você repetir a primeira e a segunda coluna. Então você faz A11, A12, A21, A22, A31, A32. E os meus produtos elementares com sinal vão estar aqui, ó. Aqui, 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 aqui. O cuidado que você tem que ter é que os sinais vão ser assim, ó. Quando a gente está fazendo aqui, ó, seguindo como se fosse a diagonal principal dessa matriz aqui, ó, esse aqui é a diagonal principal da matriz, certo? Eles têm os elementos que estão na mesma direção dessa diagonal principal, eles vão ter sinal positivo. Então aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais. Todos esses aqui, ó, esse, esse e esse. E os outros vão ter sinal negativo, que vão ser esse, esse e esse. Ou seja, esse e esse. Certo? Na 2x2 é mais fácil ainda. Porque meus produtos elementares é só a diagonal principal com sinal positivo e a minha diagonal secundária com meu sinal negativo. Beleza? Então, meu determinante de terceira ordem fica assim. Eu somo os produtos positivos e subtraio a soma dos negativos, certo? Os negativos são esses. Nessa expressão aqui, a gente pode fatorar também, por exemplo, tudo que tem A11, por exemplo, esse termo e esse termo, tudo que tem A12, que é esse termo e esse termo, e tudo que tem A13, que é esse termo e esse termo. Se a gente fizer isso, fatorando o A11, o A12 e o A13, a gente consegue essa expressão aqui, deixando o sinal negativo aqui do lado de fora, né? Se a gente for olhar, essa parte aqui é o determinante de uma matriz 2x2. Qual é essa matriz 2x2? É uma matriz, é essa matriz aqui, ó, 2, 2, 2, 3, até esse elemento aqui, certo? Então é esse elemento aqui, vezes o determinante dessa matriz aqui. Esse segundo termo aqui é menos esse elemento aqui, vezes o determinante dessa matriz aqui, né? Essa primeira coluna, essa segunda. E o terceiro é esse elemento aqui, vezes o determinante dessa matriz aqui. Então a gente percebe que só reorganizando esses termos aqui, a gente consegue, ao invés de calcular o determinante de ordem 3, a gente calcula 3 determinantes de ordem 2. A gente consegue reduzir o problema, né? A gente vai ver melhor esse tipo de cálculo daqui a pouco. Então, umas propriedades também de determinante é que o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes de cada matriz. O determinante da transposta vai ser igual ao determinante da própria matriz, e vai ser consequência dessa propriedade aqui que eu mostrei, a gente vai ver. E o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz, certo? Outra coisa importante também é que se D é uma matriz diagonal, o determinante dela é o produto da diagonal principal. Isso aqui também é válido para uma matriz triangular. Se eu tenho uma matriz triangular, chamada T, o determinante de T vai ser o produto dessa diagonal principal, certo? Vai ser T11 vezes T22 até TNN. Isso também é válido. Determinante menor da entrada A e J. É o determinante que a gente chama de M e J,
isso aqui é o determinante menor da entrada A e J, é associado à submatriz que a gente tem suprimindo a iésima linha e jésima coluna. Quem que é a iésima linha e jésima coluna? É I e J da minha entrada, que eu estou calculando o meu determinante menor, certo? Se a gente for ver, é exatamente o que a gente fez aqui, né? Esse elemento aqui, se a gente suprime a coluna dele e a linha dele, sobra essa submatriz aqui, ó. E essa submatriz é esse termo que aparece aqui. Se a gente está vendo, o determinante menor associado à entrada A11 é esse determinante aqui que a gente está botando. Esse próximo aqui, o determinante menor associado a esse aqui, é suprimindo a linha dele e a coluna. Se a gente for ver A21, A21, A23, A23, é a mesma submatriz que a gente encontra. Essa matriz aqui, né? Essa é a primeira coluna, essa aqui é a segunda. Essa aqui não está dentro da conta, né? É essa matriz aqui. Só que a gente vai ver que tem um sinal aqui. A gente vai ver de onde vem esse sinal. E o terceiro também é a mesma coisa, né? A13, a gente suprime a linha e a coluna, sobra essa matriz aqui, que é essa matriz aqui, certo? Então a gente está calculando o determinante dessa matriz aqui. Isso aqui é o M13. Esse aqui é o M12. Esse aqui é o M11. Certo? Cofator de uma entrada A e J. É um número menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante menor IJ. É daqui que vem o nosso sinal, certo? Então, um cofator é o meu determinante menor, que a gente viu agora, né? Com um sinal. Então, aquele sinal ali que apareceu lá em cima, esse sinal aqui, ó, é daqui que vai vir ele, certo? Se a gente for ver, ó, nossa entrada A12, quem que vai ser aquele sinal menos 1 elevado a I mais J? I mais J vai ser o quê? Menos 1, I é 1, J é 2. Então eu tenho menos 1 elevado a 3. Menos 1 elevado a 3 é menos 1. É daqui que aparece esse sinal negativo aqui. Então, com esses cofatores, eu consigo fazer uma coisa que a gente chama de expansão de cofatores, ou teorema de Laplace, que é para calcular o meu determinante. Então, o meu determinante de uma matriz quadrada A de ordem n pode ser obtido pela soma dos n produtos das entradas de uma linha ou uma coluna, qualquer de A, pelos seus respectivos cofatores. Então, ali o que a gente estava fazendo é fazer a expansão de cofatores ao longo da primeira linha. A gente pegou o primeiro elemento aqui, o A11, multiplicou com o cofator dele. Depois, a gente pegou o segundo elemento, multiplicou com o cofator dele. Depois, a gente pegou o terceiro elemento da linha e multiplicou com o cofator dele. Isso aqui, ó, essa expressão aqui é essa expressão aqui. Esse primeiro termo aqui, ó, esse determinante aqui, é o cofator da primeira. Esse segundo termo aqui com o sinal, né, esse determinante com esse sinal, é o cofator desse segundo termo aqui. E esse termo aqui é o cofator desse terceiro termo aqui, certo? Então a gente fez isso ao longo dessa primeira linha. A gente pode fazer isso ao longo da segunda linha, ao longo da terceira linha, ou também ao longo das colunas, certo? Posso fazer tanto pelas linhas quanto pelas colunas. É isso que está escrito aqui. Eu posso fazer ao longo de uma linha, então eu multiplico um elemento da linha I pelo seu cofator, depois o próximo elemento da linha I pelo seu cofator, isso até acabar a minha linha. Ou ao longo da coluna, eu vou numa coluna J, pego o meu primeiro elemento, multiplico pelo cofator, vou para o próximo elemento da coluna, multiplico pelo cofator e vou somando até chegar na nésima coluna. Eu posso calcular o determinante de A dessas duas formas. A gente chama isso de teorema de Laplace ou expansão em cofatores. Outra maneira que a gente tem de calcular determinantes, que normalmente é assim que a gente faz para matrizes grandes, né? Matrizes 4, 5, matrizes maiores, normalmente a gente faz por triangulação. E como que a gente faz isso? De novo usando operações elementares, certo? Como que a gente vai fazer isso? Quando a gente realiza uma operação elementar sobre uma matriz, a gente pode ou não mudar o determinante dela. E o terceiro tipo de operação elementar, que é a soma de uma linha com outra, previamente multiplicada por um escalar não nulo, não afeta o determinante. Então esse tipo de operação elementar não muda o determinante, a gente não tem que se preocupar com ela. Mas essas duas aqui alteram o determinante. Então o que a gente vai fazer? Sabendo dessas mudanças, a gente pode facilmente achar uma forma equivalente
triangular da matriz que a gente quer calcular, matriz A. Se a gente quer calcular o determinante da matriz A, a gente vai achar uma forma equivalente triangular, em que o determinante será o produto das entradas da diagonal principal. Lembra que eu falei uma propriedade lá do determinante? Lembra que eu falei que tanto uma matriz diagonal quanto uma matriz triangular, o determinante dela é o produto da diagonal principal. Então, se a gente escalona uma matriz só por eliminação gaussiana mesmo, a gente sabe que o determinante dessa matriz triangular vai ser só o produto da diagonal principal. Então, sabendo o determinante dessa matriz resultante e sabendo como que a gente alterou o determinante original, a gente consegue fazer o contrário para voltar para o determinante que a gente quer. A gente vai fazer também um exercício sobre isso para fixar esse conteúdo. Matriz adjunta. Se calculamos todos os cofatores de uma matriz A quadrada de ordem n, podemos montar uma matriz de cofatores de A. Então, eu vou numa matriz, calculo todos os cofatores de todas as entradas e boto esses cofatores nas entradas respectivas da onde ele veio, né? Da entrada de onde ele veio. Eu tenho uma matriz de cofator. Se eu pego essa matriz de cofatores e eu faço a transposta dela, a gente obtém o que a gente chama de matriz adjunta. Então, a matriz adjunta de uma matriz A, se essa aqui é a matriz C de cofator, ela é a matriz transposta da matriz de cofatores, certo? E para que serve essa matriz adjunta? Se a gente pega uma matriz A qualquer e multiplica pela adjunta, a gente vê que o resultado dessa matriz vai dar uma matriz identidade multiplicada pelo determinante de A, ou seja, uma matriz diagonal em que a gente tem um determinante de A na diagonal principal. Isso vai acontecer porque na minha diagonal principal vai aparecer a expansão em cofator de cada linha ou de cada coluna, e nas outras entradas vai aparecer uma entrada multiplicando um cofator que não é dela, como se fosse um determinante de uma matriz substituindo aquela linha da onde veio o cofator pela linha dessa entrada que a gente está multiplicando, e isso sempre vai dar zero. Então esse produto da A vezes a adjunta dá determinante vezes a inversa. Se eu multiplico a inversa de A dos dois lados à esquerda, esse produto aqui vai dar a matriz identidade, certo? Lembrando da propriedade das inversas. A matriz inversa vezes a matriz A dá identidade. E a matriz identidade vezes qualquer coisa dá essa coisa que a gente está multiplicando. É como se fosse o número 1 nos números, né? A matriz identidade funciona dessa forma. Quando eu multiplico ela pela adjunta, vai dar só adjunta. Então a gente acha que a adjunta é a inversa de A vezes o determinante de A. Ou seja, também, né, a gente consegue calcular a inversa de A, se eu divido os dois lados pelo determinante, né, eu calculo a inversa de A fazendo 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A. Então essa aqui é uma segunda forma de calcular a inversa de A. A gente viu aquela maneira, né, de botar a matriz A e a matriz identidade numa matriz aumentada e escalonar até chegar na identidade e na matriz inversa de A. Isso aqui é uma forma por operação elementar. E tem essa segunda forma aqui, que é pela matriz adjunta. Então eu preciso calcular o determinante de A e a matriz adjunta. E para calcular a matriz adjunta, eu preciso calcular os cofatores de A. Note também que para a matriz inversa existir, eu tenho que determinante de A não pode ser zero. Se o determinante de A for zero, eu vou estar dividindo por zero, certo? Isso aqui não pode acontecer. Então essa aqui é a condição que eu tinha dito, que é uma maneira mais fácil de verificar se uma matriz tem ou não uma matriz inversa. Então se a gente tem uma matriz A e eu quero saber se ela tem ou não uma matriz inversa, é só eu verificar o determinante. Se o determinante for zero, eu não tenho inversa. Se ele for diferente de zero, aí sim eu vou poder ter uma matriz inversa. Para finalizar essa aula, a gente vai ver também uma outra aplicação dos determinantes, que é a regra de Cramer, que é uma maneira de resolver sistemas lineares. A regra de Cramer diz o seguinte: se eu tenho um sistema linear ax igual a b, em que A é uma matriz invertível, ou seja, o determinante da matriz A é diferente de zero, então a gente vai ter uma solução única, x1, x2 até xn, que vai ser dado dessa forma aqui. O valor da minha incógnita, que vai ser único, vai ser o determinante dessa matriz AK dividido pelo determinante da minha matriz A, que é diferente de zero para a gente poder usar a regra de Cramer. E o que é essa matriz AK?
A matriz AK é a matriz obtida substituindo a késima coluna de A pela matriz B. Então, para calcular a minha matriz A1, essa matriz A1, com índice 1, eu faria como? Eu pegaria a minha matriz, que é essa aqui, né? E eu vou substituir a primeira coluna dessa matriz pela minha matriz de termos independentes. Então, em vez de ter essa coluna aqui, eu vou ter B1, B2 até Bm, certo? E o resto continua igual. A12 até A1n, A22 até A2n, AMN, AM2, certo? Essa aqui é a minha matriz A1. Então, eu calculo o determinante dessa matriz, divido pelo determinante da matriz original, eu vou ter a solução da minha primeira incógnita. Para a minha segunda incógnita, o que eu faço? Em vez de substituir a minha primeira coluna, eu vou substituir a minha segunda coluna. Então aqui eu vou repetir a minha primeira coluna, né? A21, AM1. Então esse aqui vai ser o meu A2. Então, para eu calcular o meu x2 vai ser quem? Vai ser o determinante dessa matriz A2 dividido pelo determinante da matriz original. E assim, sucessivamente, para cada incógnita que eu tiver no meu sistema. Esse método vem do fato, né, que se A é uma matriz invertível, eu tenho esse sistema aqui, AX igual a B. Eu posso, né, multiplicar os dois lados da igualdade pela inversa de A, se A tem inversa, né? Se o determinante de A é diferente de zero, ela tem inversa. Então eu fico assim. A inversa de A vezes A é a matriz de identidade. E a matriz de identidade vezes qualquer coisa é essa coisa que eu estou multiplicando. É como se fosse o número 1 aqui. Então aqui a gente vê que o meu vetor solução ele é único e é dado pela inversa de A vezes B. A regra de Cramer é basicamente isso que a gente está fazendo, só que usando determinante. Que nem na primeira aula, agora a gente vai estar fazendo alguns exercícios para fixar esses conteúdos.